Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de primário. Hoje nós iremos falar sobre a lição 5, que tem como título Amigos de Deus são inimigos do pecado. E o texto base se encontra em Gênesis 15. O objetivo da lição é que o aluno saiba que Deus é um amigo fiel e que para sermos amigos de Deus precisamos ser inimigos do pecado. O ponto central é que Deus nos ama e quer ser nosso melhor amigo. Essa é uma ótima oportunidade de começar a aula conversando com as crianças, perguntando a elas sobre suas amizades, perguntando a elas se ela tem melhores amigos na igreja, na escola, na vizinhança, tentando entender um pouco mais sobre a dinâmica daquela criança, sobre a dinâmica de todos os alunos e aproveitar também para unir aqueles alunos da sua sala. Porque pode ser que haja alguma desavença entre alguns alunos, geralmente nessa idade há muita briga entre meninas e meninos. E aí é uma boa oportunidade de unir todo mundo, de falar que Deus é nosso melhor amigo. E que nós, por sermos amigos de Deus, temos também que ser amigos dos nossos irmãos. Temos que amar os nossos irmãos assim como Deus nos ama. E para isso, o nosso versículo, que foi sugerido pela lição, se encontra em 2 Coríntios 5,18. E fala que tudo é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. A última lição falava que os seres humanos tinham se tornado inimigos de Deus. Tinham se tornado inimigos de Deus por meio do pecado. E essa lição já vem falar sobre como Deus, através de Cristo, nos torna novamente amigos dele. E aí, para trazer esse versículo, eu trouxe um quebra-cabeça, que vocês podem organizar suas crianças em um grande círculo, sem competição entre grupos, para todo mundo trabalhar junto. E aí eles vão poder ir montando o versículo passo a passo, até chegar na mensagem. E aí cada peça do quebra-cabeça é pequenininha, é um quebra-cabeça de um nível um pouco mais elevado, para que eles não terminem tão rápido. E aí eles vão montando peça por peça até chegar na mensagem central do versículo. E aí para a confecção desse quebra-cabeça, eu colei atrás da imagem uma imagem apenas de um quebra-cabeça em branco, para poder ter o norte de como ir cortando, para que as peças fiquem direitinhas e eles possam realmente encaixar e formar o quebra-cabeça bem montadinho, sem muitas falhas. E aí as crianças elas vão se unindo, em algum momento pode ser que haja algum desentendimento, alguma criança pode ser mais apressada em terminar do que as outras, mas você, professor, vai guiando cada uma delas, para que elas venham uma esperar pelas outras, para que elas possam entender que todo mundo tem que participar, que algumas vão demorar mais para achar algumas peças do que outras, e que não adianta ser avexada em terminar rápido, mas que todo mundo tem que terminar junto e tem que entender junto. Porque essa é a base da amizade, é você esperar um pelo outro e você entender que juntos a gente chega a um lugar certo, juntos a gente vai terminar o quebra-cabeça, juntos nós chegaremos ao céu. Então por isso que os alunos eles têm que manter a amizade uns com os outros, porque todos nós somos irmãos em Cristo. E isso precisa ficar gravado na cabeça da criança, porque às vezes até dentro da igreja existem algumas desavenças entre eles, mas eles precisam entender que todos somos irmãos, independente de personalidade ou da forma de agir de uma criança ou outra, mas que a gente tem que andar unidos. E essa é a história que nós trazemos. Nós vamos falar sobre a história de Abraão, que ele foi considerado um grande amigo de Deus. Deus ele teve a ele como um amigo, porque ele andava com o Senhor, ele obedecia ao Senhor, ele teve uma fé gigantesca naquilo que Deus falava. Então a gente começa essa história falando um pouco sobre o que é a amizade. A revista ela vem tratar sobre a diferença de uma criança quando ela está solitária e quando ela está com amigos. E aí eu peguei esse gancho para a gente poder falar um pouco sobre isso, sobre a vida da criança, como ela deve ser. Uma criança, para ser feliz, ela está rodeada de amigos. Então uma criança que vive sozinha, ela não tem essa felicidade. E assim como uma criança sem amigos não encontra essa felicidade, não tem como a gente encontrar felicidade sem Deus, que é o nosso melhor amigo. E aí a revista vai falando sobre como é triste que a criança ela viva sozinha, que a criança ela não tem amigos com quem brincar. E fala que é muito diferente essa criança sozinha das crianças que têm colegas, que têm companhia. Que uma criança com amigos, ela tem a felicidade, você vê o sorriso, vê brincadeiras, que ela não consegue ter sozinha. E a revista vem mostrar isso. E aí ela já pega esse gancho para continuar falando sobre a amizade. Sobre que uma amizade para crescer, ela tem que ser cuidada como uma planta.
Pergunte às crianças se elas têm planta em casa, se ela vê seus pais cuidando de planta. Se alguma vez ela já fez aquela experiência do colégio de plantar um feijãozinho e esperar ele crescer. E fale com ela sobre como é difícil que a gente consiga fazer uma planta crescer de apenas uma semente para se tornar uma grande árvore. Todos os dias ela tem que ter cuidados, todos os dias ela tem que ter uma rega, ela tem que levar uma quantidade de sol, e assim é a amizade. Para a amizade se manter, ela tem que ter cuidados, principalmente na fase infantil. Crianças se passam 2 dias sem se falar, quando se veem de novo já não tem mais aquela mesma intimidade. Então você fale com as crianças que assim como para ela ter uma amizade com um colega, ela precisa manter constantemente o convívio, constantemente a conversa, assim é a nossa amizade com Deus. Para que a gente se mantenha próximo do Senhor, a gente tem que continuar sempre buscando a Ele. A gente tem que orar todos os dias, ler a palavra todos os dias. E assim aquela criança vai entender que o seu relacionamento com Deus não é algo complicado, não é algo surreal, mas é uma amizade. E uma amizade que busca se ser mantida. E aí a gente fala que, numa amizade sincera, são compartilhadas coisas. São compartilhadas as alegrias. A Bíblia fala que amigos se alegram com aqueles que se alegram. Mas também fala que amigos choram com aqueles que estão chorando. As tristezas e as alegrias são compartilhadas numa amizade. A mesma coisa acontece com Deus. A criança precisa entender que Deus ele fica feliz em ver a nossa alegria, mas que ele fica triste quando a gente faz coisas erradas. E o nosso coração também acaba ficando entristecido porque a gente deixou Deus triste. Isso é algo que a gente sente por conta da amizade que a gente vem construindo com Deus. E aí a lição continua falando que, na época de Abraão, poucas pessoas elas queriam ser amigas de Deus, porque as pessoas elas vinham fazendo muitas coisas erradas. Por mais que, quando Noé saiu da arca, a sua família era amiga de Deus, mas quanto mais o ser humano vai se afastando, teve os filhos de Noé, os netos, os bisnetos, o pecado vai tomando conta, porque menos se fala de Deus. Quanto menos a gente fala de Deus, mais o pecado cresce em nosso coração. A criança precisa entender que, para que ela continue sempre próxima de Deus, para que ela não venha cometer cada vez mais pecados, ela tem que buscar a Deus cada vez mais. Quando a gente não busca o Senhor, a gente acaba cometendo pequenos deslizes. E aí você pode perguntar às crianças quais são os pecados que ela conhece, se elas se arrependeram de alguma coisa que fizeram essa semana, para que elas possam falar um pouco sobre o conhecimento de mundo delas sobre pecado e sobre arrependimento. E aí a lição continua falando e entra na história de Abraão. Fala que Abraão ele era um homem que ele buscava o Senhor, que ele era amigo de Deus. E que Deus ele tinha alegria em ver Abraão, porque ele continuava falando com o Senhor constantemente. Ele continuava buscando ao Senhor. E aí Deus fez uma promessa a Abraão que muito preocupou ele. Disse que ele sairia da sua terra, pegaria tudo que ele tinha, deixaria a família dele e ia para um lugar que Deus ia mandar. E Abraão ficou preocupado com isso, por quê? Ele tinha as amizades dele, ele tinha a família dele, ele ia deixar todo mundo, ele ia ficar sozinho. Só ele e a esposa, porque ele não tinha filhos, ele já era muito velho. Mas o Senhor disse que tudo que Abraão precisasse, Deus iria prover. E ele prometeu a Abraão que a sua descendência seria muito grande, como as estrelas que tem nos céus. Abraão acreditou em Deus e confiou no Senhor, e recebeu a sua promessa, que era Isaque, seu filho. E Deus proveu tudo para a vida deles, como Deus havia prometido. E a história continua falando sobre a fidelidade de Abraão, quando ele entrega o seu filho ao Senhor, e Deus provê o cordeiro. E já faz um gancho para que Deus, ele nos ama tanto quanto ele amou Abraão. E ele também proveu o cordeiro para nos salvar, que foi o seu filho Jesus Cristo. É sempre bom dizer à criança que, assim como Deus salvou várias pessoas no Antigo Testamento, assim como Deus salvou a Moisés e o povo no Egito, assim como Deus salvou a Isaque, ele buscou salvar a gente, porque ele era nosso amigo. Ele continua sendo nosso amigo. E ele enviou seu filho, para que seu filho morresse no nosso lugar, para que seu filho sofresse o pecado, sofresse as consequências do pecado no nosso lugar, e a gente pudesse ser salvo e morar com ele. Então Deus ele busca sempre ser nosso amigo. E aí é nesse momento que as crianças precisam entender que Deus ele já é nosso amigo, Deus ele vem buscando que a gente queira a amizade dele também e que a gente venha a buscar por ele.
E é por isso que essa história termina falando de Jesus, porque fala que o maior sacrifício ele já fez. Só basta cada um de nós entregar o nosso coração a ele e querer viver uma vida de comunhão com ele. Esse é o motivo da lição de hoje. É que as crianças entendam que a parte de Deus ele já fez. Falta a gente fazer a nossa parte e buscar a ele constantemente. Era isso que eu tinha para trazer na lição de hoje. Muito obrigada a vocês que assistiram até o final. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Compartilhem e curtam esse vídeo para que chegue a cada vez mais pessoas. Muito obrigada a todos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.